convosco. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos abrir em Josué, capítulo 2, verso 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles, pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Amém? Vamos orar. Pai, aqui está a tua santa palavra. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Cremos na ação do Espírito Santo, na inspiração e na revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. A tua palavra, ela se renova cada manhã. E ao lermos esse texto tão conhecido, eu sei que é um renovo, eu sei que é uma revelação, eu sei que é uma libertação, salvação e cura para as nossas vidas por meio desta palavra, viva, eficaz e penetrante, que penetra até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, juntas e medulas, para discernir as intenções que estão em nossos corações. E eu peço, Senhor, que a tua palavra seja nesta noite libertadora, ela venha salvar, ela venha despedaçar julgos, ela venha abrir o nosso entendimento, de tal forma que abracemos, ó Senhor, de tal forma que a enraizemos dentro do nosso coração para praticar a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura, a vida de Deus na nossa vida, pois tu és o verbo vivo de Deus. Senhor, tu conheces cada coração que está nos ouvindo neste momento. Espírito de vida, sopra a tua vida, sopra a tua cura, sopra a tua libertação, traz respostas a corações, ó Senhor, perturbados, que precisam da tua orientação. Ó Senhor, toma a mão daquele que está fraco, Pai, em nome de Jesus, e levanta nesta noite em bom ânimo, em novo vigor, Senhor. Aquele que está abatido espiritualmente, se levante na autoridade do Senhor pela pregação da palavra, porque eu creio na palavra que liberta, em nome de Jesus. Então, Senhor, esta palavra que não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual está sendo enviada nesta noite, pregada. Usa a minha vida, Senhor, humildemente eu coloco a minha vida no teu altar, para que a palavra da revelação, da sabedoria e do conhecimento se faça presente
presente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Bem, hoje eu tenho uma palavra que nasceu em oração, que nasceu no momento da oração. Fala assim: esteja atento aos sinais que Deus te dá. Agora fala para o teu irmão: esteja atento aos sinais que Deus te dá. Amém? Hoje eu quero falar sobre sinais. Como é importante a igreja do Senhor Jesus estar hoje, nos dias atuais, atentas ao sinal que Deus tem dado para a sua igreja. Há vários sinais e nós vamos ver. Mas aqui eu tenho um bom exemplo dessa mulher chamada Raabe. E eu quero trabalhar hoje com essa personagem, com essa personalidade aqui. Verso 9. E disse aos homens, fala assim: bem sei. Preste atenção no que a Bíblia diz. Ela diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela está falando da sua terra, da sua cidade. Ela está falando de Jericó. Então havia uma consciência que mesmo antes de Israel ter entrado em Jericó, o Senhor já tinha concedido, dado ao povo de Israel Jericó. Porque ela sabia disso, porque ela estava prestando atenção a tudo que estava acontecendo à sua volta. Você, igreja, está prestando atenção aos sinais, ao que está acontecendo à nossa volta? Raabe estava, e ela podia declarar: eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, ou seja, medo. O que ela tinha? O conhecimento dos feitos de Deus, desse Deus todo-poderoso. Ela tinha um conhecimento em relação ao que Deus havia feito no Egito. Lá estava o povo de Israel, e o Senhor os tira com braço forte, amém? E ela relata aqui que o Senhor secou a água do mar vermelho diante de vós, e vos fez passar com os pés enxutos, a seco, e que o Senhor destruiu o inimigo. Ela tinha, fala comigo, conhecimento. Ela tinha essa informação que lhe foi trazida, contada, relatada, e ela sabia o que Deus estava fazendo, o que Deus estava operando. Ela tinha o entendimento que Deus estava destruindo povos, porque aqui ela relata: e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Presta atenção. Esse conhecimento, queridos, que Raabe tem, vai dar a ela a direção para uma tomada de posição. O que eu quero te dizer? Nós, como igreja, temos vivido, conhecido nosso Deus, vivenciado, tido experiências tremendas. Temos a experiência da evangelização, temos a experiência do batismo nas águas, temos a experiência da palavra de Deus pregada a nós por terceiros, da palavra de Deus pregada a nós pelo Espírito que em nós habita. Nós temos o conhecimento daquilo que temos buscado no Senhor. Nós carregamos como igreja conhecimento do que Deus está fazendo, do que Ele fez de Gênesis e do que Ele fará até o Apocalipse. Nós temos o conhecimento e a manifestação de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Nós temos experiências com Deus. Este conhecimento que trazemos dentro de nós deve nos garantir os próximos passos em direção ao Senhor. Então, o que esse conhecimento
promoveu no coração do povo de Jericó. Não promoveu arrependimento, mas promoveu medo, promoveu pavor. Esse Deus de Israel, que os tirou com braço forte do Egito, que também destruiu 2 reinados, ele está chegando a nós. E se ele fez isso no Egito, se ele fez isso em Seom, com Og, o que ele vai fazer? Ele fará conosco também. E o pavor, a fraqueza e o desmaio entrou em toda Jericó. Eles cerram as portas, impedem que pessoas entrem, impedem que pessoas saiam dali, a fim de se protegerem. Agora veja bem, eles tinham uma certeza, e Raabe deixa bem claro aqui, a destruição. Eles tinham a certeza que estava por vir a destruição. Raabe tinha isso no seu coração, por aquilo que ela já havia ouvido, pelas informações que ela já tinha no seu conhecimento do que Deus havia feito. Ela sabia, a destruição está chegando. Aí a palavra fala no verso 11, projeta lá. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo, por causa da vossa presença. E aí ela faz uma declaração maravilhosa. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Fala comigo, a visão do que está por vir. É muito importante. É muito importante. Se nós nos consideramos homens de Deus e mulheres de Deus, crentes no Senhor Jesus, nós devemos também buscar da parte do Senhor uma visão espiritual. Todo crente, queridos, deve ter visão espiritual. Nós temos a visão natural, essa visão natural que nos faz enxergar o meio ambiente, que nos faz enxergar. Nós temos a visão do conhecimento natural das coisas, do acúmulo de conhecimentos e informações que recebemos das pessoas. Mas isso de nada vale no que diz respeito às coisas espirituais. Quanto às coisas espirituais, nós devemos desenvolver um novo conhecimento, um conhecimento que parte da comunhão com a palavra de Deus, da comunhão com o Espírito Santo e da busca da sua presença. Esse é o conhecimento que vai aguçar a visão espiritual do que acontece, do que opera e do que está acontecendo à nossa volta nos dias atuais. Então veja bem, se você se considera um crente que tem visão espiritual do que está por acontecer, diante dos fatos que você está vivenciando, diante dos acontecimentos no mundo e diante de suas escolhas espirituais, você precisa tomar posições espirituais, você precisa aprender a tomar posturas espirituais frente à revelação, frente ao conhecimento, frente ao discernimento recebido por parte do Senhor. Raabe, ela teve uma visão espiritual, ela tinha uma visão do que tinha acontecido no passado, a destruição de Faraó, a libertação de Israel. Nós também temos este conhecimento. Abra lá a palavra, lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Nessa galeria dos homens de fé, a palavra nos mostra vários acontecimentos, amém? E veja bem, a palavra fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que Raabe diz? Deus é Senhor em cima nos céus e embaixo na
terra. Presta atenção. Aí veja bem, a palavra fala: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, e pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé. Pela fé. Amém? Esse é um relato, queridos, maravilhoso, porque fala-nos aqui de pessoas que conseguiram vislumbrar pelo testemunho que tinha outrora o que ia acontecer no futuro. O que ia acontecer no futuro. Então eles não tiveram medo de coisa alguma. Moraram em cabanas. Depois ele vai falando de Sansão, vai falando de Daniel, vai falando aqui a respeito de outros episódios que foram acontecendo na vida dos santos, e que para eles não era motivo de temor e nem de medo, porque eles tinham dentro de si a esperança de coisas muito maiores, muito mais excelentes. Uma das coisas tremendas que Deus nos chama para viver é a eternidade.
E a eternidade, queridos, ela não deve começar somente quando morremos. A eternidade, ela deve estar dentro de cada um de nós como servos, como crentes, como salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque a eternidade dentro de nós nos impulsionará a viver de forma diferente nesta terra. E nós vamos estar então vendo um pouco a respeito disso. Veja bem, Hebreus 11:3 fala assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Raabe tinha uma visão e um entendimento. Deus é Senhor nos céus, mas também é Senhor na terra, sobre toda a humanidade. Salmo 24:1 fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. De quem que é? Do Senhor. A terra, a sua plenitude, o mundo, e quem está no mundo é do Senhor. É do Senhor. Quando nós temos esse entendimento, o temor de Deus também cresce dentro dos nossos corações. Ninguém manda em mim. Não creio em Deus. Só que você não sabe que Ele é o Senhor? Ele é o Senhor. Pessoas em todos os tempos têm reconhecido Deus Criador. Pessoas em todos os tempos, em todas as nações, em todos os povos, em todas as tribos, de todas as línguas, têm reconhecido que há um Deus Criador nos céus e na terra, pois a natureza manifesta a glória do Senhor. Amém, queridos? Hebreus 1:1 fala assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Pelo Filho. Ele vai citando que é o herdeiro de todas as coisas, criador de tudo que há. Agora preste atenção. Deus falou. Como Deus falou? De várias maneiras. Várias maneiras. Como as pessoas estão ouvindo as várias maneiras que Deus está falando. Como Deus está falando com você. Como Deus está falando comigo. Como Deus está falando com as nações. Como Deus está falando, chamando as pessoas. De várias maneiras. De várias maneiras. Uma vez só? Não. Muitas vezes, é isso que diz a palavra, muitas vezes. O Salmo 95, verso 7b, 8, fala assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí ele cita como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Porque mesmo Deus falando muitas vezes, de muitas maneiras, hoje nos falou pelo Filho. O que a palavra de Deus fala? Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tivesse vida eterna. Jesus veio para salvar. A palavra de Deus fala em Filipenses 2 que ele deixou a sua glória, se fez homem e habitou entre nós. Isaías 53 fala a respeito da vinda de Jesus. Há profecias que falam a respeito da vinda do Senhor. Pentateuco fala, Salmos fala, livros proféticos falam. Toda a Bíblia fala a respeito de Jesus. Toda a Bíblia relata e mostra a pessoa de Jesus, quer por símbolos, quer por tipos. Vai mostrando e relatando a vinda deste Filho maravilhoso. Chegou um tempo que o Senhor Jesus veio a essa terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se manifestou. Ele pregou a palavra de Deus. Mas, queridos, como nos dias passados, como no deserto, quando o povo endureceu o coração para Deus, endureceu o coração para Moisés, que ali era o líder que dirigia esse povo à libertação, também nos tempos de Jesus endureceram o coração para o Senhor Jesus, fecharam o coração para o Senhor. O Senhor diz, a palavra diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não
o receberam. Houve o quê? Dureza de coração. Ele estava falando? Sim. Ele estava pregando? Sim. É chegado a vós o reino dos céus. João Batista veio antes pregando arrependimento de pecados, mas encontrou dureza também de coração sobre a vida das pessoas. Jesus veio, João Batista morreu, Jesus veio, Jesus prega, anda pela Galileia, pela Judeia, por Samaria, por todo Israel, e ele encontra também o quê? Muita dureza de coração. Quando nós vamos à palavra de Deus, a palavra do Senhor fala assim: não endureçais os vossos corações, como nos dias de Meribá, que aconteceu lá. Porque Meribá? Meribá significa contenda, um lugar de contenda, onde o povo contendeu com Deus e com Moisés. Massá significa lugar de teste. Isso está lá em Êxodo capítulo 17, verso 1 a 7, e Números capítulo 20, verso de 1 a 3. Eu gostaria de comentar como a dureza de coração pode ocorrer na vida de um crente, na vida de uma pessoa. Você fala: pastora, será que isso pode acontecer depois de termos nascido de novo? Conhecer a palavra, provar a bondade do Senhor, provar a fidelidade do nosso Deus, provar a obra do Espírito Santo em nossas vidas, ainda assim endurecermos o nosso coração? O que você acha? O que você acha? Vamos lá em Êxodo capítulo 17. E aí eu quero nos chamar, e me coloco assim, para a vigilância. Êxodo capítulo 17. Olha o comportamento de um povo. Olha o comportamento de um povo que já tinha um conhecimento da obra de Deus, que já tinha vivenciado, experienciado coisas maravilhosas com o Senhor no Egito, por meio das 10 pragas. E antes das 10 pragas, por uma resposta de oração, porque o Senhor diz a Moisés: eu ouço o clamor desse povo que está em aflição. E o Senhor tira Moisés de onde ele está e o leva para o Egito, atendendo a um clamor, atendendo a uma oração. Quantas orações Deus nos tem atendido? E ainda assim, nós podemos fazer com que o nosso coração se endureça. Toma cuidado. A palavra diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim. Isso foi logo depois da abertura do Mar Vermelho, tá? Só entendendo em que está. Depois de um maravilhoso milagre, depois de Miriam com as mulheres dançarem, festejarem, tocarem, celebrar, eles continuam a marcha. Mas nessa marcha acontece algo. E aí fala aqui, depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Presta atenção no que está acontecendo e o drama que ocorre. Então, contendeu o povo com Moisés e disseram: olha agora o coração, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Olha os ânimos. Para quem acabou de viver milagre. Gente, presta atenção, como a natureza humana é terrível. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai, que rio? Era o Mar Vermelho aqui. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Quantos crentes hoje, no meio de uma luta, não fazem exatamente como esse povo? Que adianta servir a Deus?
eu vou na igreja, eu vou no culto, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu tenho ministério, eu faço isso, e olha a luta que eu estou. Onde está Deus? É dureza de coração ou não é? É espírito de incredulidade ou não é? É esquecimento ou não é do que já viveu, do que já experienciou? A libertação no Egito, enquanto Deus mandava pragas sobre o Egito, lá estava Israel poupado e guardado pelo Senhor. Mas aí vem a luta, vem a sede, vem a necessidade, vem a aflição, e no meio da aflição, em vez de dobrar os joelhos e falar: ó Deus, tu és um Deus fiel, tu me livraste da mão de Faraó, ó Deus, o Senhor nos tirou com o braço forte do Egito, nós viemos aqui, chegamos até aqui, mas a promessa é até a terra de Canaã, e nós não chegamos lá. Então Deus que prometeu vai cumprir. Nós estamos com sede, tu vais enviar água. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso, ninguém orou assim. O povo se juntou e começou a murmurar, começou a reclamar, começou a amaldiçoar Moisés. E Moisés falou: Deus, eles vão me apedrejar, o que é que eu faço? O que nós estamos fazendo com o conhecimento que já temos? O que estamos fazendo com as experiências que já vivemos no Senhor? Porque Deus nos dá para aplicar agora, no dia que se chama hoje. No meio da luta, no meio da tribulação, no meio da dor, no meio da enfermidade, no meio da escassez, no meio do desemprego, nós temos que ter a recordação do que Deus já fez e do que Ele pode fazer. Amém, igreja? Amém. Israel se esqueceu. E esse lugar que poderia ser um lugar de bênção, se tornou um lugar chamado de contenda e de teste. E por que teste, Massá? Porque houve a necessidade e Deus estava esperando o comportamento. Fala para o teu irmão: aprenda a ter o comportamento correto diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando você murmura, você perde a bênção. Porque quando você ousa falar de que adianta servir a Deus, você já perdeu a sua bênção. Porque quando você pensa e diz: eu vou lá na igreja, não está adiantando nada, a vontade é jogar tudo para o alto, você já está perdendo a sua bênção. Porque você negou a ação de Deus sobre a sua vida. Massá, lugar de teste. Teste. E o nosso comportamento diz se seremos aprovados ou reprovados. E é interessante porque os pactos ainda não foram feitos lá na frente. E Deus está agindo infinita misericórdia com esse povo. E não os castiga. Agora não. E eles bebem a água. E essa água, ela se torna, quando Moisés fere a rocha de Horebe, Jesus que é a rocha, sendo ferido para nos dar da água viva. Jesus, ele foi ferido pelos nossos pecados, para que dele pudesse verter sobre nós um manancial de águas vivas, que vem da graça do Senhor, do amor de Deus, e é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, proporcionando a nós a vida espiritual que Ele quer que cada crente viva nessa terra. Amém, queridos? E aí lá em Números acontece o segundo episódio do Massá e do Meribá também, gente. E eu leio e falo assim, gente, eu estava orando quando o Senhor começou a ministrar no meu coração esses textos. E eu falava: Deus, me livra da murmuração. Não permita que a minha boca se abra para murmurar. Não permita, Senhor amado, que eu queira, na minha presunção, arrogância, carnalidade, pensar em contender com Deus, Criador de todas as coisas. Porque, queridos, o ser humano, ele é tão miserável nos seus sentidos, nos seus pensamentos, que ele pensa que ele pode contender com Deus. Há uma arrogância, uma presunção de achar que pode bater boca com Deus. É ou não é?
E aí, queridos, aqui fala assim, teve a morte de Miriam. E aí no verso 7, e o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara junto à congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, olha agora, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Novamente a mesma murmuração pelo mesmo motivo. E o Senhor fala para Moisés, vai lá e fala a rocha, porque ele já havia ferido, ok? E agora ele deveria simplesmente falar. Mas aquele povo, fala que a palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais manso, mas não tinha mansidão suficiente para carregar o espírito de rebeldia daquele povo, não. E aí Moisés, irado, Moisés se irou, né? E Moisés grita com eles e fala, ouve rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? É mais ou menos assim, nós já não tiramos água para vocês uma vez? Será que Deus ia abandonar agora? Mas ele está nervoso, ele está rebelde, ele está irado com o povo. E então ele esquece a ordem de Deus e na ira ele ataca a rocha. E ele não santifica o nome do Senhor diante de todo o povo, obedecendo a voz do Senhor e o comando do Senhor. E o que acontece com Moisés e Arão? Eles perdem o direito de entrarem na terra prometida. Oh, gente, que tristeza. Moisés foi usado tantas vezes para ir até Faraó, falar, vai vir tal praga, sob o meu comando ela iniciará, sobre o meu comando ela vai parar. Ele era um homem usado profeticamente para falar as coisas e acontecer. Bastava ele não ter dado ouvido à rebeldia daquele povo, bastava ele não ter se irado com aquele povo, não ter deixado as ações daquele povo mudarem, né, o seu temperamento, mudarem os seus sentimentos. Ele deveria ter aguentado firme, mas ele não aguentou. E aí então ele peca contra o Senhor e perde o direito, queridos. Isso é muito profundo, porque também ali ele anula. A rocha já havia sido ferida e agora bastava falar com ela e a água ia fluir em abundância para o povo. O que nos mostra isso aqui, esse relato, queridos? Que o povo, ele esquece dos milagres que Deus opera, que o povo esquece o que tem vivido, as bênçãos que tem vivido, e diante de uma nova luta, eles começam a murmurar e a reclamar. E o Espírito Santo pede que nós estejamos atentos, guardando os nossos lábios, guardando o nosso coração, para não entristecermos ao Espírito do Senhor. Amém, queridos? Por quê? Porque o Senhor quer nos acolher, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer fazer com que as suas promessas estejam sendo vividas em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos estabelecer uma conduta, um comportamento espiritual por meio de uma visão espiritual no nosso coração, de que o nosso Deus é fiel, de que aquele que prometeu, ele cumprirá as suas promessas, de que a luta que vivemos não anula a promessa de Deus, queridos, que o período de aflição que cada um possamos viver, quer no corpo, quer na casa, na família, não importa qual é a situação, não anula a promessa da salvação da nossa casa não é anulada porque os nossos filhos vão para as drogas ou para a prostituição. Há uma promessa, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Você não precisa murmurar, você não precisa reclamar, você precisa abraçar a promessa e viver e confessá-la todos os dias,
profetiza, filho do homem, profetiza ao vale seco, aos ossos secos que estão no vale, profetiza a vida, profetiza a salvação. É isso que nós precisamos entender, queridos, que para cada luta, que para cada situação, Deus, é como se estivéssemos em Massá, Deus está esperando o comportamento de fé, a atitude de fé, a confissão da fé na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente e por consequência na nossa boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. Amém, igreja? E aí nós encontramos aqui um outro relato que nos mostra aqui em Mateus 23, 37, que era uma atitude do Senhor Jesus. Jesus, ele veio, queridos, para pregar: é chegado a vós o reino dos céus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, para que o povo de Israel fosse e entendesse que ele era o Messias prometido. Mas a dureza de coração do povo era tão grande, tal qual houve lá no deserto, tal qual houve quando Israel é constituída como uma nação que culminou em cativeiro. E aí o Senhor fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Olha o que Jesus fala: quantas vezes, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras. E aqui Jesus diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Quantas vezes falei, quantas vezes fui até vocês, quantas vezes tenho falado, mas o coração permanece duro. Vocês não quiseram. E aí fica para nós, queridos, a mensagem do Espírito para a igreja, que um dia atendeu a voz do Senhor para a salvação. Nós devemos avivar o nosso coração para a obediência da palavra. Devemos avivar o nosso coração para a submissão à palavra do Senhor, para entendermos o andar em Cristo Jesus. Raabe, ela teve isso, ela teve essa visão, ela teve uma visão clara do mundo espiritual, e ela poderia ter ficado ali no ambiente da condenação, mas ela sabia que ela poderia sair da condenação determinada, profetizada, vista por todos de Jericó, sair da condenação e entrar para a salvação. Para a salvação, ela teve essa visão espiritual. Qual é a visão espiritual que nós estamos tendo para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa nação? Qual é a visão espiritual? Qual é a visão? Essa visão, queridos, que vai determinar condenação eterna ou salvação eterna. Essa visão que abarcamos dentro de nós, que vai determinar vida eterna ou morte eterna. É importante haver um despertar. O apóstolo Paulo fala, né? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque os últimos tempos a palavra de Deus fala que haveria um comichão nos ouvidos, e as pessoas ouviriam, mas não obedeceriam. E ouvir a palavra e não obedecer é manter-se na condenação. Ouvir a palavra e não atender ao chamado do Espírito é manter-se na condenação. Ouvir a palavra e não parar de pecar é manter-se na condenação. O Senhor nos chama para a vida eterna, mas essa vida eterna está também contida a obediência à palavra de Deus, a atender ao comando de Deus, a um coração quebrantado, porque diferente da dureza de coração é o coração quebrantado, porque o coração quebrantado ele se volta para o Senhor, ele se dá ao Senhor, ele quer mais do Senhor. E aqui a palavra do Senhor fala num texto lá em Jeremias 9,14,
Fala a respeito de Israel e diz assim, antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins como lhes ensinaram seus pais. Queridos, o Senhor fala que aquele que quer seguir a Ele, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não se segue a Jesus de qualquer jeito. Não se segue a Jesus andando no pecado. Não se segue a Jesus em cima do muro. Não se segue a Jesus dizendo, eu quero as bênçãos, mas não quero compromisso. Eu quero a salvação, mas não quero responsabilidade de dar bom testemunho. Eu quero Cristo, mas eu não quero pregar. Eu quero Cristo, mas eu quero viver do meu jeito. Isso não é servir a Cristo, porque o Senhor fala que se nós não morrermos para nós não temos nenhum direito de chegar a Deus. Não há dignidade em nós para chegar a Cristo. Nós temos que morrer, mortificar a nossa carne, morrer para o mundo e nascer para Deus. Nascer para o Senhor e viver para Cristo. Paulo diz, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. E eu não quero falar do ministério de Paulo, não quero falar da vida missionária de Paulo, 100% comprometida no serviço do Senhor, mas da mortificação da carne para o pecado e de uma vida e de um andar no Espírito que todos nós podemos viver. Renunciando o pecado e vivendo na presença do Senhor. Mas é difícil. Eu vou lhe dizer que não vai ser difícil quando nós andarmos no Espírito. Por quê? Porque a mesma palavra de Deus diz assim, que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. O que ele está falando? Que a presença do Espírito Santo traz sobre nós o discernimento que precisamos, queridos, para podermos viver a bênção de Deus nessa terra, para podermos viver as promessas do Senhor nesta terra. Mas a dureza de coração impede. Jeremias 13:10 fala assim, este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada mais presta. Aqui era uma profecia de Jeremias. E o Senhor fala, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Gente, esse povo maligno se chama povo de Deus. Nação de Israel, povo escolhido, amado do Senhor, a menina dos olhos do Senhor. Mas olha a dureza de coração que faz desviar-se do Senhor. E uma das coisas que a igreja do século 21 deve trazer é o temor de Deus novamente, queridos. A arrogância, a presunção e o orgulho não combinam com o cristianismo. O cristianismo, ele é marcado pelo coração humilde e quebrantado. O cristianismo, ele é marcado pelo arrependimento de pecados, pela consciência de que sem Cristo nós não somos nada, e que sem Cristo nós somos os mais miseráveis dos homens na face da terra, porque somos pecadores condenados. Traz essa consciência que nos faz buscar a face do Senhor em louvor e adoração, em agradecimento à vida eterna, ao sangue derramado, à purificação do pecado, à santificação da nossa vida, para sermos membros do corpo de Cristo e igreja do corpo, igreja viva, igreja reunida, igreja na face da terra, servindo ao Senhor, a Assembleia dos Santos. Em toda a face da terra, nos faz sermos pertencentes à igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem mácula, queridos. E nós temos que entender isso, que o sacrifício do Senhor foi tão perfeito e maravilhoso para trazer a nós vida eterna. Mas se nós ignorarmos o que já recebemos, desprezarmos o que já recebemos e começarmos a colocar os olhos na situação à nossa volta, um está desmaiando, falta o vigor no outro, falta o ânimo no outro, a desgraça está instalada, o medo tem tomado conta, e não tomar uma posição, pera lá, tudo isso aqui está uma desgraceira só, mas eu sei quem é que pode livrar eu e a minha casa, é o Senhor, o Deus de Israel. Pera lá, eu abriguei esses dois espias aqui e haverá um acordo entre nós. Eu dou livramento para vocês da mão do rei de Jericó, sim,
mas em contrapartida agora eu quero fazer parte da salvação, eu quero entrar para a salvação, eu quero fazer parte do povo de Deus. Então quando vocês vierem aqui e o Senhor entregar a Jericó todinha nas vossas mãos, eu, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, toda a nossa parentela terá que ter a salvação. Essa é uma mulher de fé. Essa é uma mulher de fé, queridos. Ela viu o problema, o medo, o terror, o pavor. Ela murmurou, ela reclamou. Eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei o que Ele fará. Então eu vou cuidar da minha vida e da minha família para preservá-los em salvação. Aleluia! Aleluia! Como é que nós estamos lidando com o que estamos vendo ao nosso redor, com as desgraças, com os problemas, com as lutas? Veja a salvação. Seja sábio, seja sábia, promova a salvação. Se ela não tivesse falado nada, a gente não sabe se os espias iam em agradecimento oferecer livramento, mas a verdade é que ela tomou atitude e pediu livramento. Pedir e dar-se-vos-á. Aleluia! Ela recebeu. Amém? Ela recebeu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ver e não crer também é dureza de coração. Ouvir e não obedecer também é dureza de coração. E onde nós vemos isso? Marcos capítulo 3, verso 5, o Senhor Jesus fala assim, olhando-os ao redor indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Sabe onde é esse episódio? Na sinagoga, no meio de pessoas que estão lendo a palavra de Deus, que estão orando, buscando ao Senhor num dia de sábado, e lá está um homem com a mão mirrada, que era membro da sinagoga, então era um conhecido, ok? E Jesus entra e fala assim, é lícito no sábado curar? Só que as pessoas que ali estavam reunidas não estavam interessadas no milagre para glorificar a Deus, mas no feito do Senhor para fechar mais o coração para o Senhor Jesus. E o Senhor olha para aquele homem e manda que aquele homem se levante, e esse homem se levante e se põe no meio, e o Senhor então toca e a sua mão doente fica sã como a outra. E o que acontece? Eles glorificaram a Deus? Alguns sim, os mais humildes sim. Os arrogantes, religiosos, usaram aquilo com a intenção de matar, procurar um meio de matar o Salvador, de matar o Senhor Jesus. E o Senhor fala que o Senhor indignado e condoído com a dureza do seu coração. Olha o que eles causaram no coração do Senhor Jesus. Queridos, não cause no coração do Senhor Jesus essa dor, da dureza do coração, da resposta de dar não para o Senhor. Por quê? Porque eles já haviam ouvido, visto tantos milagres, mas nenhum deles comoveu o coração deles a ponto de falar, esse é o Messias, essa é a promessa, o filho de Davi. Nenhum deles fizeram isso, todos eles usaram ali os sinais que o Senhor fez para acusar ao Senhor, para endurecer o coração. Queridos, isso é uma tristeza de pessoas religiosas, de pessoas que conhecem, de pessoas que aguardavam a promessa e quando a promessa é cumprida, não enxerga. Você consegue perceber isso? Quando a promessa se cumpre, ninguém mais quer acreditar. Há uma dureza. E Lucas 19:44 fala, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Como é triste quando uma pessoa não conhece a visitação do Senhor. Como é
triste quando uma pessoa não consegue ver os sinais que Deus está dando a ela para a libertação, para a salvação, para a transformação. Que Deus abra os nossos olhos espirituais, que Deus nos dê o entendimento da graça para enxergarmos a visitação do Senhor, porque quantas vezes nossos passos, nossas decisões são totalmente erradas, queridos, e provocam danos terríveis na nossa vida, porque nós não ouvimos a voz do Senhor, porque nós não atentamos para a direção do Espírito Santo, e nós precisamos, em nome de Jesus, aguçar a nossa audição espiritual, aguçar os nossos sentidos espirituais pela obediência ao Senhor. Oh, queridos, olha o que acontece. Raabe recebe a promessa. Sim, quando nós entrarmos aqui, você coloca toda a sua família dentro da sua casa e haverá uma ordem. Quando então o Senhor depois passa o relato, eles vão ainda marchar em torno de Jericó 7 dias, e aí no 7º dia eles vão, eles não, Deus derruba Jericó e eles entram dentro de Jericó. E o que acontece? Raabe é tirada ali livre. Qual era o sinal que foi dado para Raabe, para que ela fosse reconhecida para ser uma casa liberta? Colocou uma fita escarlate na sua casa, que mostrava ali que ali havia redenção, que ali havia a promessa da salvação, que 2 espias haviam prometido que ela e a sua casa e todos aqueles que estivessem dentro dela seriam libertos e viriam para eles, para Israel, seriam protegidos deles. Nós temos sobre nós o sangue do Senhor Jesus que nos protege, queridos, de toda destruição que possa estar à nossa volta. Creia nisso, creia nisso. A palavra de Deus fala a respeito disso, que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então por que o nosso coração duvida na hora da luta, na hora da aflição? Você pode chorar, você pode se entristecer, mas você não pode murmurar. Mas você não pode negar o poder de Deus. Mas você não pode negar o que Deus já fez e que te dá força para crer que Ele continuará fazendo. Você não pode negar. Quando a dor vem, nós choramos, às vezes rolamos de dor, mas nós não negamos que Ele continua sendo Jeová Rafá, que Ele continua sendo aquele que nos cura, que há poder no seu nome. Você não vai ficar falando onde está Deus, de que adianta eu estar servindo a Deus. Não! Você vai falar: o meu Deus é o meu bom pastor, Ele vai me livrar, Ele vai me curar, Ele vai me libertar. Nós vamos manter firme o quê? A confissão da nossa fé. Da nossa fé. A luta vem, a tempestade vem, as setas vêm, meu irmão. Mas sabe o que faz de um crente valoroso? É a convicção que ele tem no Senhor. Que faz quando ele está desanimado a levantar daquele sofá e falar assim: eu não vou ficar aqui deitado, prostrado como um derrotado, desanimado, sem ânimo, desmaiado aqui pelos problemas. Eu vou me levantar e eu vou adorar o Deus que me dá vida. Ele toma uma posição espiritual. O que Deus vai honrar? Aquele que ficou deitado, desmaiado, reclamando, murmurando, ou aquele que se levantou e foi tomar uma posição espiritual de vitória, de viver a vitória? É aquele que teve a posição espiritual, porque o Senhor nos chama para andar pela fé e não pela vista. E aí a minha pergunta a você é: como está sendo o seu andar, igreja? Pela fé ou pela vista? Pelos sentimentos, pelas emoções, ou pela fé na palavra de Deus e nas promessas do Senhor? Se andarmos por sentimentos, emoções e vista, nós seremos o famoso crente gangorra. Um dia está lá em cima, glória a Deus, aleluia, falando línguas. Aí dá alguma coisa errado, você está lá embaixo murmurando, reclamando como o derrotado.
Nós vamos andar e eu não estou falando que a luta vai nos fazer, estou feliz porque, não, mas você tem postura espiritual, e é isso que Deus pede de nós, postura espiritual como igreja, não ceder ao capricho do fracasso, não ceder ao capricho do desânimo, não ceder ao capricho dos desmaios, das dores, das aflições e das lutas, queridos, porque enquanto estamos no mundo, há luta para cada um de nós, de várias formas. Se formos perguntar aqui, irmão, você teve uma luta essa semana? Alguém fala, passei por um aperto, por um perrengue, passei por isso, passei por aquilo, mas glória a Deus, você passou dando glória a Deus, você passou fazendo confissão que Jesus é o Senhor e vai dar livramento, então a vitória é tua. Mas se você passou reclamando, murmurando, você está trazendo um peso sobre a sua vida que não é de livramento, que não é de bênção. Porque do mesmo jeito que a gente chama as ações do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós chamamos a dos demônios quando começamos a pecar murmurando. E Deus chama a sua igreja, ande por fé, igreja, ande por fé. O que é que está te incomodando? O que é que está te embaraçando? O que é que está fazendo o teu ânimo cair? Em nome de Jesus, vença isso pelo poder da palavra, vença isso pela fé. Veja os sinais, veja o que Deus já fez, veja o que Ele está fazendo, veja o que Ele fará. Construa no seu coração, no seu espírito, uma fé viva, poderosa, a fé de milagres. Viverei e não morrerei, viverei e verei a glória do meu Deus, viverei e servirei ao meu Deus. Sabe, é uma coisa que Deus espera, a disposição, porque quando a disposição é lançada no altar do Senhor, a unção é derramada. A Benedita fez um cântico, que é para desemborcar o vaso, né? E no cântico, quando ela fala para desemborcar o vaso, ela fala, enche com a tua unção para ser usado. Vaso emborcado é vaso desanimado, mas o vaso posicionado, ele dá abertura para o Espírito Santo vir e usá-lo no poder de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar cada luta e cada tribulação para o louvor da sua glória, para você ver e viver os milagres do Senhor, para você ver a operação do Todo-Poderoso, meu irmão. Não é por força, não é por violência, não é você se matando, não é você se descabelando, não é você perdendo sono, é você confiando no poder do Altíssimo. Em paz eu deitarei, em paz eu dormirei, porque só o Senhor me mantém em segurança, no meio da luta, no meio da tribulação. Sim, nos mantém em segurança. E a minha oração é, Deus, que eu tenha um olhar como Raabe teve, olhando tudo aquilo, olhando a promessa da morte ali chegando, da destruição, mas também vislumbrando e vendo, Senhor, na minha frente, a oportunidade da salvação, a oportunidade de viver um milagre excepcional para mim, para a minha casa, para toda a minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. Tu és santo, põe a mão no seu coração. Pai querido, Tu és tão lindo, tão maravilhoso. E diante da Tua palavra, Pai, eu peço que o Espírito do Senhor firme em nosso coração tudo que o Senhor já tem feito, tudo que o Senhor já tem trabalhado, tudo que o Senhor já tem revelado, Senhor, como experiências, como vida no altar, experiências de oração, de resposta de oração, experiências gloriosas, manifestações sobrenaturais, ó Pai, milagres excepcionais, para que tudo isso, todo esse conhecimento que abarcamos, ó Deus, possa nos fortalecer mais e mais para prosseguirmos. E quando tiver sede, Pai, nós não venhamos a murmurar, mas nós venhamos a beber da água que o Senhor nos dá.
quando tivermos fome, nós não venhamos murmurar, mas venhamos beber, Senhor amado, e comer do pão da vida, Pai, sabendo que o Senhor é o Deus de provisão e providência, sabendo que o Senhor é Jeová Jireh em toda a situação do seu povo e da sua igreja, sabendo que o Senhor não abandonará o seu povo na jornada que o Senhor mesmo tem destinado para a sua igreja, Pai. Então fortalece cada um, vivifica cada coração, cada um que aqui entrou preocupado, nervoso, agitado, em desânimo, em cansaço, Senhor amado, em tribulação de alma, de coração, em perturbação, Senhor, mental. Liberta, Pai, trazendo a plenitude da tua paz, pois Jesus é a nossa paz. Senhor, nenhuma preocupação, a tua palavra diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças, reconhecendo que o Senhor fará a obra. Então seja assim na nossa vida, no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, para que ninguém perca o foco, perca o alvo, perca o objetivo da vida eterna, de viver uma vida na plenitude do Espírito aqui na terra e de viver a eternidade nos céus, ó Pai. Em nome de Jesus, vem firmar os nossos corações, vem firmar a tua igreja na face da terra, vem firmar os nossos irmãos que estão passando lutas e tribulações, perseguições, perigos de morte, Senhor, prisões. Pai, estende a tua mão sobre esta igreja gloriosa, estende a tua mão sobre este povo que continua marchando e declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, torna a tua igreja nestes dias cada vez mais forte, mais vivificada, mais santificada, Senhor. Ó Deus, aumenta a nossa fé, faz crescer a fé, Senhor, na palavra, faz crescer a fé na ação do Espírito Santo, Pai. Arranca a cegueira espiritual dos nossos corações, arranca, Senhor, ó Deus, traz discernimento de espírito, manifesta o poder da tua glória, firmando e fortalecendo a tua igreja, porque nós não queremos andar por vista, mas queremos andar, Senhor amado, no espiritual, por fé. A tua palavra diz que o Senhor nos assentou em lugares celestiais, onde Cristo Jesus está. Ó Deus, é assim que nós queremos ter uma visão espiritual e celestial, que faz da tua igreja aqui na terra um povo forte, famílias fortes, homens e mulheres ungidos e separados, ó Senhor, por ti, para uma obra de poder. Pai, nessa noite cura os que estão doentes, Senhor, onde houver doença e enfermidade, Senhor, tu continua sendo Jeová Rafá, tu continua sendo aquele que cura, tu és o mesmo, Senhor. Eu creio que o Senhor dá vista aos cegos, eu creio que o Senhor cura o câncer, eu creio que o Senhor cura qualquer infecção em qualquer órgão da cabeça à planta dos pés. Então, onde estiver uma pessoa agora doente, sofrendo, acamada, Senhor, gemendo de dor, ó Espírito Santo, e pedindo ao Senhor socorro, em nome de Jesus socorre, em nome de Jesus libera a unção da cura neste momento, da libertação neste momento. Sara, Senhor, levanta do leito da enfermidade, levanta do leito da morte, Espírito Santo, e da vida de Deus, sopra a tua vida, Senhor, sobre este corpo, sobre esta alma, sobre este espírito, e traz a tua salvação, Senhor, que é plena e gloriosa, em nome do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus do já, é o Deus que faz, é o Santo de Israel, é aquele que atende ao clamor do seu povo, em nome de Jesus, Pai. E assim, vivificados, renovados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós possamos prosseguir olhando para ti, somente para ti, sem olhar para os lados, sabendo que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, alegra cada coração, aquele coração que entrou triste, preocupado, que veio do lar da casa, Senhor, em briga, em contenda, derrama a tua plenitude de paz e de restauração, do espírito da reconciliação em cada lar, em cada família, Pai, de forma sobrenatural. Cura os casamentos, cura os relacionamentos, cura o coração dos nossos filhos, quebrantando-os para a tua presença santa, e assim, Senhor, toda a nossa casa seja salva por ti. Nós te pedimos porque nós cremos no Senhor que faz,
e entregamos a Ti, Senhor, descansando a nossa alma no Senhor, em nome de Jesus Cristo, oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.